Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Seguindo aqui essa série de mensagens, né? Nós estamos na quarta e nós estamos aqui no Evangelho de Marcos, né? Interessante, as mensagens estão vindo mais no Novo Testamento. O Senhor tem direcionado assim, teve uma época que estava pregando muito no Velho Testamento, Isaías, Reis, né? Sobre Eliseu e Elias, agora está sendo mais sobre os Evangelhos e as cartas. Marcos 3, 13 a 20, cujo tema: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Você sabe por que você está servindo o Senhor hoje? Você tem uma bênção grande na sua vida. Como eu falei no outro vídeo, eu não sei se já gravei ou não, Deus já vai está preparando ministérios aqui para o reino dele. Sabia aqui, nesse canal? Veja bem, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Você é o que é, sabe por quê? Não é porque você quis, não, porque ele quis. Você é um pregador, você é um pastor, um presbítero, um evangelista, você é um diácono, você é um obreiro na casa do Senhor, você é uma cantora, você serve a Deus, você é uma missionária. Sabe por quê? Porque ele quis. Só isso. Então vamos lá. Marcos 3, 13 a 20. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariotes, que o entregou, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, pessoal. E qual o tema que eu já falei? Saiu ao monte e chamou para si os que ele quis. De que forma, Decarlo, você anunciar essa palavra? Por que essa palavra? Você escolheu? Não. Foi o Senhor que escolheu através de alguma situação que ele me falou, algum sinal, através da boca de alguma pessoa. É dessa forma que vem a palavra para você. Veja bem, você entende o significado de Boanerges? E o que Deus pode os tornar? Você entende o significado de Boanerges e o que Deus pode os tornar? Eu estava clamando a Deus pela primeira mensagem do dia, quando o Senhor mostrava a expressão filho do trovão. Olha a palavra que Deus falou, para trazer essa mensagem para você. O Senhor falou filho do trovão, referindo-se a quem? Aos filhos de Zebedeu, apelidando-os de Boanerges, que significa filho do trovão. Essa expressão lembra principalmente Pedro, que era o mais extrovertido, aparentemente, o mais explosivo, por isso chamado também ele, também é chamado filho do trovão. Logo a seguir, o Senhor testificou em meu coração que seria mais uma mensagem para abençoar a sua vida. Isso porque, dentre os seguidores desse canal, existem pessoas que podem ter personalidade semelhante aos filhos de trovão. Também existe quem se sente rejeitada por familiares, colegas de trabalho. Porque esse do canal existem pessoas por terem personalidade semelhante ao filho, personalidade forte, ao filho do trovão. Também existe quem se sente rejeitado por familiares ou colega de trabalho, por causa do seu jeito. Por esse motivo, pensam que não seriam aceitos por Deus para realizar a sua obra. A resposta é negativa, pois esses homens, citados no início, foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus, que os tomou e os preparou para, através do poder do Evangelho, revolucionarem o mundo da época, como testifica o livro de Atos, pessoal. Está vendo? Então você talvez... Aliás, eu estava me lembrando agora ali, quando eu estava preparando a mensagem, de um colega meu, mesma igreja que a gente fazia parte, morava em Guarapari. Eu cheguei aqui em Vila Velha em 2001. Morei em Guarapari muitos anos, desde jovem, desde criança. Moramos em Guarapari, Espírito Santo, aqui perto, 1 hora aqui mais ou menos de Vila Velha, menos de 1 hora, 50 quilômetros, aproximadamente. Um colega uma vez falou para mim uma palavra que eu não gostei muito, mas depois eu vi que estava certo. Que ele falou: Zé Carlos,
você é de pavio curto. Ele falou, ó. Sabia que combina com isso aqui? Pavio curto é a pessoa que... E na verdade eu tenho tentado me corrigir isso aí. Ele falou uma palavra... Às vezes, meu irmão, você fica receoso de falar a verdade para o seu amigo, seu irmão. Não procede não. Entendeu? Talvez ele foi feliz em falar aquilo. Que eu tenho tentado me corrigir. E por outro lado, eu pego essa palavra aqui. Porque pavio curto é a pessoa que explode, a pessoa que é explosiva, que age assim, né? Nesse sentido eu entendi. E aqui, os que Jesus escolheu eram assim. Por quê? Por quê? Estava pensando nisso agora ali, pessoal. Então veja bem. Ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, né? Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele que... Então, se você está tendo dificuldade, as pessoas estão achando que você não tem condição, estão te julgando pelo seu jeito, né? Você tem essas características aqui também. Certamente pessoas que estão me ouvindo têm essas características, às vezes é difícil reconhecer, como no caso eu ouvi isso também a meu respeito, mas eu com o tempo vi que era verdade, eu preciso controlar isso aí, preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida para controlar isso aí. Você também tem esse mesmo problema. E alguém fala, você não serve para isso não, rapaz, você é um camarada explosivo, tem controle. Aí, ó, Jesus escolheu vários, está dizendo, não era só Pedro não, tá? Pedro que se destacava, mas os outros filhos de Zebedeu, Tiago, João lá, que eram irmãos, né, os filhos de Zebedeu, que eram pescadores, a Bíblia diz que ele era chamado de Boanerges, que o significado é filho do trovão. Mas o que Jesus fez dele? Olha João, olha a carta de João, como é que ele fala sobre o amor. Pedro, olha a diferença de Pedro antes e depois. O Pedro quando dava Jesus, o Pedro de Atos, os maiores líderes, né? 2 mensagens, 8.000 vidas se converteram. Um cara manso, cheio do poder da unção, era um cara extrovertido, tudo queria estar na frente. Era a característica dele, explosivo, pessoal. E aqui essa palavra para você, que se acha que você não tem condição, que já tentou colocar na sua cabeça que você não tem poder, não tem condição, porque você é muito estourado, né? Você não. Está dizendo aqui, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Se você é o ministro do Senhor, se você é chamado, se você está no ministério de alguma forma, você está porque Jesus quis, está dizendo aqui. Não é porque ninguém quis, Jesus chamou aquele que ele quis, o cara mais complicado. E ainda é pobre por cima. Que hoje, infelizmente, você tem certa dificuldade em certos ministérios. Camarada, no tempo de cultura, no tempo de dinheiro, no tempo de um cara simples, eu estou te falando que eu passei por isso, não estou falando de ninguém. Eu vi os meus olhos e você deve estar sabendo também disso aí. O camarada tem uma condição boa, se ele é um doutor, se ele é um empresário, o camarada é bem visto, ele logo o cara já é bem recebido. Mas se ele é um cara simples, não tem cultura, tem muito estudo, tem formação, ele fica lá. Mas Jesus não fez assim, Jesus foi o contrário. Ele escolheu as pessoas mais difíceis, né? Teve um lá que era coletor de impostos, Mateus, na coletoria, pescador, rude, sem muito conhecimento, explosivo. Jesus fez o que você viu em Atos, pessoal. Certo? Então Jesus faz o quê? Eles querem quem ele quer, ele escolhe quem quer. Se alguém questionar comigo, eu falo, então reclama com o Senhor. Não comigo não. Eu estou nessa caminhada profissional porque Jesus me escolheu. Se vocês não estão gostando, então questiona com Jesus então. Ele que foi que me escolheu, ele convocou para esse ministério, essa obra. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Qual foi o propósito principal que Jesus foi? Mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar a enfermidade. Agora eu estava lembrando aqui de uma situação agora. Eu falei com uma pessoa essa semana ainda, salvo engano, que o Senhor me acordou com uma revelação, que a minha esposa falava para mim, falou, é para você orar por fulano e tal. E eu passei a revelação para ela, para essa pessoa. Só que eu passei a revelação, não foi completa. Né? Eu anoto meio sonolento ali, depois eu vou passar limpo. Aí eu fui reler, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra aí, Deus falou que era para te curar, tá? Orar para curar.
Não é só para orar, para curar. E aqui, ó, tava nada combinado, pessoal. Eu jamais pensava que essa palavra tinha a ver com esse negócio. Na hora eu lembrei agora. Para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então você, meu irmão, aquela palavra foi entregue, não sei se você acreditou ou não sei. Espero que você tenha crido e tenha já tomado posse da vitória. Receba a vitória, glorifique já antes de acontecer, que é para curar. Jesus vai te curar em nome dessas enfermidades. Dessas enfermidades. Ele vai te dar saúde, porque grande é o propósito de Deus na sua vida. E você sabe disso. Tá bom? É isso, pessoal. Aqui é assim, aqui não tem nada de programado não. A gente fala aquilo que Deus traz na hora dessa forma. Então, para isso que ele foi chamado, né? Para pregar e para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar demônio. Na hora que você que não serve Deus vai estar no Santo, você precisa buscar acreditar nisso aí, tá? Eu já falei aqui que vai chegar um tempo no Brasil que você vai ver, vai acontecer com mais vezes, vai acontecer em maior escala isso aqui. As curas, os milagres vão acontecer. Que Deus tem um grande avivamento. E no avivamento é isso aqui. As enfermidades curadas, demônios vai ser liberto. E você vai ser cheio da bênção do Senhor para fazer isso aí, pessoal. Aí ele fala aqui dos 12 que ele chamou, né? Fala aqui dos 12 que ele chamou. Dentre eles um não permaneceu, né? Que foi Judas, né? Que está aqui também escrito. E um detalhe que eu queria pensar aqui. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão. Vou encerrar com isso aqui. Você que tem uma igreja aí, é o líder de uma igreja, tem 10, 15, 20 ou mais anos, hoje eu estava com o pastor falando sobre isso, a igreja está lá vazia. Eu quero te falar aqui no Jesus que tem coisa errada aí, tá? Porque se você está falando do evangelho, que é poder, que salva, que cura, é preciso crescer esse ministério, não pode ficar estagnado. Tem alguma coisa errada. Eu estou falando em nome de Jesus. Quando eu estava preparando aqui, eu me lembrei dessa conversa com o pastor, hoje ainda ele falou sobre isso comigo. Que ele está numa igreja que ele vai sair porque a igreja está vazia. E já tem 10, 15 anos lá e não sai daquilo, não cresce. Coisa errada. Porque onde Jesus estava tinha multidão. Os apóstolos, onde eles pregavam, ia muito seguindo. O evangelho é poder. As pessoas têm que ir lá e receber o que vão buscar, senão não volta. O que acontece? A pessoa vai e não volta mais. Se ela vai ali, ela é curada, é transformada, a sua vida muda, Deus opera, Deus abençoa em todos os aspectos, ela vai querer voltar, vai trazer outro. Né? Vai trazer outro. Então, aqui, ó, preste atenção nessa palavra aqui, ó, para encerrar, ó. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Mas você fala, mas Jesus mas nós somos o quê? Nós somos representantes de Jesus na terra, a igreja, no início. Jesus falou que me dado todo o poder do céu na terra, portanto, ide, falou com o discípulo para nós, ide, pregai. Os cegos veem, os coxos vão andar, os espíritos malignos vão ser repreendidos, as enfermidades serão curadas, em nome de Jesus. Então você tem que rever isso aí. Ora, busca, faz consagração para Deus prosperar, porque tem alguma coisa errada. O negócio está estagnado, não vai para frente, tem alguma coisa estranha acontecendo e a igreja tem que crescer, porque o evangelho é poder de Deus hoje ainda. Amém, pessoal? Aqui, ó, não se esqueça, hein, de curtir, comentar e compartilhar, tá? E lembra essa palavra, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Se você é o que é hoje na obra, é porque Jesus quis. Não escuta vozes estranhas, que você não pode, que você não sabe, que você é isso e aquilo. Não. Eu estou falando em nome de Jesus. Foi Jesus que me convocou e eu vou pregar aquilo que ele manda e ele vai operar, vai conferir os sinais que ele falou. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Serão demônios, falarão novas línguas. Se colocar a mão no céu, serão curados. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É isso aí que diz a palavra de Deus, tá bom? Então, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esses vídeos. Nos ajude aí. E se inscreva no canal. Amém? Pai do Senhor Jesus, forte abraço. Deus abençoe a todos.